Bom dia, pessoal, todos me vendo e ouvindo aí, beleza? Bom dia, sim. Bom dia. Bom, vou tentar aqui que não caia de novo a conexão, mas qualquer coisa eu mudo aqui a rede que eu estou usando, mas acho que não vai dar problema. Nunca tinha dado, ontem foi a primeira vez. Vamos ver. Bom, vamos ver se chega mais alguém aí. Já está no horário. Hoje, como eu já tinha dado o spoiler ontem, hoje a prática ia ser focada nas posturas de equilíbrio, né? De maneira que a gente pudesse linkar tanto a prática de ontem quanto a prática de hoje num mesmo tema, num mesmo assunto. Ontem, tá travando aí um pouquinho, Carol? Mas só para você ou para as outras pessoas está travando? Deixa eu ver aqui se eu. Peraí, deixa eu só mudar aqui a rede. Pode cair, mas aí já volta rapidinho. Peraí. Pronto. Mudei a minha rede aqui, vamos ver se melhora. Parou aí de travar, Carol? Como é que tá? Como é que você tá achando aí? A galera também achou que parou de travar, tá melhor? Muito bem. Então, qualquer coisa vocês me avisam aí. Bom, mas como eu disse, a minha ideia era fazer o quê? A minha ideia era fazer um link, uma conexão da prática de ontem com a prática de hoje. Ontem eu comecei com uma qualidade que se chama Chapalam, ou Achapalam, na verdade, que é a liberdade da agitação, que eu fiz hoje o link, a conexão com Samatwam, que é a definição da palavra yoga, ou uma das definições da palavra yoga, que aparecem na Gita. Então, quando a gente estuda a Gita ali, a gente vai se deparar com essa definição da palavra yoga que diz Samatwam Yoga Uchate, ou seja, o equilíbrio diante dos pares de opostos é aquilo que é o yoga. E por que que o equilíbrio diante dos pares de opostos? Porque o tema também desde ontem é esse, né? É como gerenciar, como administrar os gostos e as aversões, como administrar as preferências da mente diante dos diferentes estímulos, diferentes situações ou condições nas quais a gente se vê no nosso cotidiano. E nada melhor do que isso, do que uma prática de asana para tornar isso de fato prático. Quando eu estou ali em cima do meu tapete, o que que acontece? Eu sou exposto naturalmente ao que eu gosto de fazer, ao que eu não gosto de fazer, ao que eu gosto de fazer, ao que eu não gosto de fazer. E principalmente, o que que acontece? As posturas de equilíbrio que a gente usou hoje, né, e também fizemos uma conexão entre equilíbrio e força, mas as posturas de equilíbrio, elas têm uma qualidade que é a qualidade de mexer com as nossas emoções logo de cara. Por quê? Porque quando você tenta se equilibrar numa postura e você naturalmente oscila ou se desequilibra até mesmo com muita facilidade, qual é o sentimento, qual é a emoção que logo brota na minha mente? É um sentimento de frustração, é um sentimento de raiva. Por que que eu não consigo fazer isso? Que raiva, eu não consigo me equilibrar. E tudo isso tende então a quê? A agitar a mente, a tirar a nossa clareza, a tirar
a nossa assertividade em relação às coisas. Então, se a gente para observar a postura por postura, ela é efêmera, ela está ocorrendo em um determinado momento da prática, em um determinado momento do dia. Você não vai passar o dia, você não vai passar a prática toda numa mesma postura, numa mesma situação. Então, por que é que você fica com tanta raiva? Por que que você fica se sentindo tão frustrada assim? Por que que você assume essas qualidades como se fossem aquilo que você é, quando na verdade você não é nenhuma qualidade? Você observa as qualidades passando por você, você observa as situações passando por você, você observa as condições passando por você, e enquanto tudo isso está passando, você é sempre a mesma referência, você é sempre a mesma presença. Porque se você fosse uma emoção, se você fosse um pensamento, se fosse uma condição, seja ela qual for, a partir do momento em que se estabelecesse uma nova condição, a partir do momento que se estabelecesse um novo pensamento ou emoção, você deixaria de ser quem você é. Ah, eu sou a raiva. Então não sou, eu não estou mais com raiva, então não sou mais eu. Não, não é assim. Você vê a raiva chegando, você vê a raiva ficando, você vê a raiva indo embora, você vê a alegria chegando, você vê a alegria ficando, você vê a alegria indo embora. Uma emoção, um pensamento, uma condição, dando lugar a outro, a outra. E você é a tal da existência, é a tal da testemunha, e que, por ser invariável, pode dizer: antes eu estava assim, ontem eu estava assado, na postura anterior eu estava me sentindo com raiva, eu estava ansioso querendo sair dali. Todas essas coisas, elas podem ser relatadas porque você é a constante presença. Você é a invariável presença. E a ideia das práticas de ontem e de hoje eram fazer com que a gente percebesse essa invariável presença diante de todas as mudanças de cenário. Então, ontem, obviamente, a prática foi mais suave, a prática foi mais simples. Hoje, a prática foi mais intensa. A gente trabalhou posturas mais difíceis, a gente trabalhou situações mais difíceis, condições mais difíceis, de maneira que isso ficasse ainda mais presente na nossa reflexão, de forma que esse tema, que é muito significativo dentro do yoga, porque ele é uma definição da palavra yoga, ficasse bem firme e bem claro para a gente. Então, quando Krishna ensina ali para Arjuna, quando ele fala essa definição de yoga para Arjuna, ele diz Siddha Siddha Yoho Samatwam Yoga Uchate. Então, o que eu quero puxar dessas duas palavras que apareceram antes? Siddha Siddha Yoho. O que é Siddha e a Siddha? Siddha é a conquista e a Siddha é o fracasso, o sucesso e o fracasso. Por quê? O que é sucesso e fracasso em absoluto na vida? Você pode dizer que alguma coisa na vida é um sucesso absoluto? Você pode dizer que alguma coisa na vida é um fracasso em absoluto? Não. Se a gente olha de forma objetiva, a gente não tem como dizer que uma coisa é um sucesso em absoluto e um fracasso em absoluto. Por quê? Porque sucesso e fracasso são subjetivos, são totalmente relativos. Depende da referência que você tem e depende de quem está julgando, então, o que é um sucesso, o que é um fracasso. Mas, durante a nossa vida, ali no nosso dia a dia, nas nossas ações, parece que a gente esquece disso. E todo o tempo a gente se diz: nossa,
eu sou muito bom nisso, isso aqui foi um sucesso. Nossa, eu sou muito ruim nisso aqui, isso aqui me faz ser um fracassado. Quando na verdade você não é nem o sucesso, nem o fracasso. Você é quem testemunha aquilo que a sua mente julga ser um sucesso, que a sua mente julga ser um fracasso. Então, o tema é que a gente consiga ir para além dos julgamentos de sucesso e de fracasso, que a gente consiga ver aquilo que é sempre igual. E uma palavra muito interessante aqui que eu acabei usando sem querer, que é essa palavra julgamento, né? A gente cansa de ouvir, depois que começou a praticar yoga e depois então que vira professor de yoga, todas as pessoas começam a virar para você e falar assim: mas você pratica yoga e você continua fazendo julgamentos. Claro que você continua fazendo julgamentos, porque não há como viver uma vida sem fazer julgamentos. A roupa que você escolheu hoje para usar é um julgamento, ou seja, é uma escolha que você faz. E a escolha que você faz, ela é oriunda de um julgamento. Eu prefiro usar uma camisa preta ao invés de usar uma camisa azul. É um julgamento que você faz. Agora, o problema não é o julgamento. O problema é o quê? O problema é a identificação que você cria em relação ao julgamento. Ou seja, eu sou o ator que escolheu a camisa preta. Eu sou o ator que escolheu a camisa azul. Então existe uma confusão entre o sujeito e o ator. Então, o que a gente quer desfazer a partir de todo esse estudo é essa confusão entre o sujeito e o ator. E para que haja então esse discernimento que vocês viram lá no Tatuá Boda, que vocês já estudaram, qual é a definição da palavra discernimento dentro do Tatuá Boda? Ninguém lembra, né? Tá lá na primeira aula. Olha só como é que o tio pega todo mundo no pulo. Ah, caramba, é o primeiro D, poxa, é o discernimento. Sim, mas como é que Shankara fala sobre isso? O que que ele diz? Olha lá, a Kátia mexendo as folhas do caderno, desesperada. O discernimento é sobre o que é verdadeiro e o que não é. Que no caso, a única coisa é o Atman e todo o resto é aparente. Exatamente. Então, Nitya Nitya Vastu Vivekaha. É isso que Shankara Yeah. diz ali no Tattva Buda. Vivekaha, o discernimento, é Nitya Nitya Vastu, ou seja, eu ter a capacidade de separar Nitya, que é aquilo que é sempre, de Anitya, que é aquilo que é efêmero. Ou seja, o sujeito, o Atma, como você usou aí a palavra, é o eterno, é o sempre existente. E o que? O objeto é anitya, o ator ele é anitya. Como eu disse hoje no relaxamento da prática. No relaxamento da prática, o que acontece? O ator se dissolve. Não existe o Bruno, digamos, no sono profundo. Não existem as qualidades físicas do Bruno no sono profundo. Não existem as qualidades intelectuais do Bruno no sono profundo. Mas o que não deixa de existir? Essa existência, essa presença que testemunha a ausência do Bruno. Tanto que quando você retorna do sono profundo, você diz: foi um blackout geral. Eu não vi nada, eu não ouvi nada, eu não senti nada. Mas quem é que está dizendo eu não ouvi nada, eu não senti nada, eu não ouvi nada? A testemunha, né? A testemunha é aquela que presencia a ausência dos objetos, a ausência dos nomes e das formas. Então, mesmo quando os nomes e formas se dissolvem, eu não deixo de existir, ou seja, eu não me dissolvo junto. E aí, só voltando àquele tema de ontem, Carol, em relação à ação, a ação só existe para o ator. O resultado da ação
só existe para quem se identifica com o ator. Punyam e Papam, que são os resultados das ações, só existem para quem se identifica com o ator. Se você não se identifica com o ator mais, não existe Punyam e Papam. Porque isso é para o ator, não é para mim. Porque eu sou livre. Entendeu? Então, essa é a grande sacada que eu coloquei até lá no podcast como uma reflexão, que é o ator ele está identificado com todas essas coisas. E por isso ele se preocupa com o resultado da ação. Quem está livre da identidade com o ator, da identificação com o ator, não está preocupado com o resultado da ação, está preocupado em fazer o melhor. Isso sim, Yoga Karma Sukha Shalam. Mas o resultado, se vem na forma de punyam, se vem na forma de papam, não interessa, porque eu não sou o ator. E é esse um também dos grandes ensinamentos de Krishna para Arjuna na Gita, porque Arjuna está com medo de agir. Porque qual é a ação que Arjuna vai empreender? Ele vai matar todo mundo. E o que ele está preocupado com o quê? Se eu matar todo mundo, imagina o tanto de demérito que eu vou receber dessas ações, que não são legais no fim das contas, sair matando todo mundo. E aí Krishna vira para ele e fala assim: filhão ou primão, não se preocupa, porque não é você que está fazendo essas coisas, sou eu. Ishvara. Eu sou a ordem que está fazendo com que todas as coisas aconteçam. Você é meramente uma engrenagem dentro dessa coisa toda. Então não se preocupa, você não vai ser culpado por nada, você não vai levar nem mérito nem demérito por isso. Então entenda isso. Então, esse tipo de clareza é que a gente precisa desenvolver através da prática, o entendimento de que eu não sou o ator e tampouco não sou o resultado da ação. Então, tudo aquilo que eu faço da melhor forma possível, mas siddha siddhayoho samatvam yoga uchyate. Ou seja, eu me mantenho equilibrado diante dos resultados que surgirão das ações que eu fiz. Às vezes sairá do jeito que eu quero, às vezes não sairá do jeito que eu quero. E como eu disse, ao longo da prática é o tempo todo isso. O professor está sugerindo, tente fazer isso. Aí você vai lá e tenta. Aí você consegue, eu sou um sucesso. Aí você não consegue, eu sou um fracasso. Em ambos os casos, está havendo identificação com o resultado da ação. E o que a gente quer desenvolver é samatvam, ou seja, está tudo bem. Sucesso ou fracasso são do corpo, são da mente. Embora eu seja corpo e mente, porque eu não estou abandonando corpo e mente, eu sou mais do que isso. Eu sou a existência que está permeando tudo isso e que, ao mesmo tempo, é livre dessas identificações, livre dessas conexões com o resultado e com a própria ação. Então, a prática de ontem e de hoje serviu como esse tema, como esse ponto para a gente aprofundar a nossa reflexão. E aí, como o Humberto também tinha perguntado ontem, né? Existem formas, ou quais são as formas da gente começar uma prática, né? Preparando o corpo para ela. E ontem eu tinha falado aqui, né, Humberto? Existe, por exemplo, essa sequência chamada de Pavana Muktasana, que é essa sequência de movimentos que azeita, que lubrifica as articulações. E hoje eu comecei a prática dando ênfase às articulações que seriam mais utilizadas, sobrecarregadas, digamos, na nossa prática, que foram os tornozelos, os joelhos, os quadris, os membros inferiores como um todo, né? A gente fez muito agachamento, a gente usou muita ponta de pé,
a gente usou muita mobilidade de tornozelo, de quadril e, obviamente, a gente precisava de uma certa estabilidade dos joelhos. E por isso também a gente foi experimentando ao longo da prática até onde as nossas articulações podiam suportar. Então, eu não sei se vocês lembram, se vocês perceberam ali nos primeiros movimentos mais intensos da prática, que eu sempre sugiro, veja o quanto você pode agachar. Posso agachar até aqui? Tá bom. Posso agachar um pouco mais? Tá bom. Posso agachar completamente? Tá bom também. Por quê? Porque isso é uma coisa que você vai precisar perguntar para o teu aluno ao longo da prática. Porque, ok, você fez a anamnese, né? Você fez lá a anamnese no começo da prática, mas ninguém te disse, eu tenho o tornozelo ferrado, eu tenho o joelho ferrado, eu tenho o quadril, não sei o quê, né? As pessoas têm vergonha, às vezes, de dizer as perebas que carregam. Isso é super normal na aula de yoga. Você pede para fazer uma anamnese, mas a anamnese ela não vem completa. Então, já sabendo que a anamnese ela não vem completa, eu preciso preparar o que pode acontecer. Então, eu sugiro, vamos agachar até aqui. Vamos agachar um pouquinho mais. Vamos agachar um pouquinho mais. Então, cada um de nós terá uma amplitude de movimento. E os nossos alunos, obviamente, terão, né, entre eles, essa amplitude de movimento e terão também as suas perebas, como eu falei. A gente carrega ali uma dorzinha, uma lesãozinha, alguma coisa, às vezes, no corpo que pode falar mais alto na prática de yoga. Então, para evitar que essas coisas falem mais alto na prática de yoga, eu me preparo, colocando as posturas numa crescente de dificuldade, como a gente viu ontem também. A gente não coloca o mais difícil antes do mais fácil. Porque ou o aluno ele vai se quebrar no mais difícil, ou, como a gente viu ontem também, essa questão do ego, né? O aluno ele não quer, ele não aceita recuar para uma condição mais suave, mais simples, para uma postura mais simples. Isso é fato, isso aí acontece. Então eu me preparo com algo mais leve, com algo mais suave, até chegarmos no ponto mais intenso. E junto dessas posturas de equilíbrio que eu sugeri ali ao longo da nossa prática, eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas também na dinâmica dos movimentos que eu coloquei, eu mostrei para vocês, eu apresentei para vocês mais uma forma diferente da gente fazer uma simples saudação ao sol. Então, assim, a Kátia tinha falado ontem, né, sobre o automatismo, sobre essa coisa da gente repetir sempre a mesma coisa. É óbvio que é super importante que a gente seja repetitivo na prática de yoga, porque a prática de yoga não tem invenção, não tem para onde a gente fugir, não tem mais o que a gente criar. E a gente precisa se tornar mestre em repetir o simples, principalmente a gente que está começando a dar aula, tá? A gente tem que dominar muito bem o simples para que quando a gente queira dar um salto para ensinar alguma coisa que exija um pouco mais de complexidade, o simples já esteja muito bem sedimentado, muito firme ali nos meus comandos,
né, na minha clareza de comandar uma prática. Então, isso era uma coisa até que eu tinha pensado ontem, a Carol tinha falado que estava dando ali umas aulinhas para o marido, né, e tudo mais. Então, assim, desde já, eu convido vocês a gravarem, né, umas aulas que vocês estejam dando aqui e ali, para a gente já também começar a refinar o que precisa ser refinado de vocês, entendeu? Então, assim, não tenham vergonha, não se sintam acanhados de mandar essas filmagens para a gente ou áudios para a gente, para que a gente já comece esse trabalho de refinamento. Porque quanto mais cedo a gente começa, né, a gente tem ainda até o final do ano. Mas se a gente já começar agora, a gente já começa a refinar antes e a gente já começa a tirar determinados vícios que podem aparecer logo de cara, antes que eles se fortaleçam ainda mais. Então, eu convido todos vocês, todas vocês, comecem já a criar um materialzinho e mandem para mim, ou mandem para o Leandro, para a gente já começar a fazer essa análise. Porque aí lá em dezembro, quando a gente chegar na conclusão do curso, tá todo mundo super refinado nos seus ajustes, nos seus comandos, em todas essas coisas que são importantíssimas para que a gente não machuque alguém dando aula, tá? Então, lembrando aí, voltando ao tema, né, que a Kátia tinha falado ontem, é uma forma de você trazer um novo estímulo para dentro da prática. Ou seja, eu posso fazer uma saudação ao sol, que os elementos da saudação ao sol estavam ali todos, porém, somando um elemento desafiador, que foi o elemento equilíbrio. A gente começou só fazendo a postura da palmeira, simplesmente a postura da palmeira, e depois a gente piorou a situação, né? Fazendo a postura da palmeira para uma transição de agachamento na ponta do pé. Então, primeiro a gente experimentou o mais simples, depois a gente começou a fazer o mais difícil. E a gente transitou por essas posturas de equilíbrio até no fim a gente mudar essa variação, que foi aquela variação na qual eu falei para todo mundo botar as pontas dos pés para fora, juntar os calcanhares e a gente agachar com os joelhos afastados, ao invés de descer com os joelhos paralelos como a gente estava descendo. Então a gente fez ali uma dinâmica de posturas de equilíbrio e de força junto com o equilíbrio que criaram o quê? O tema da prática no sentido físico, né? O que a gente trabalhou mais hoje no sentido físico da prática? Equilíbrio. O tempo todo a gente estava, né, nas pontas dos pés, observando a oscilação do corpo. Eu falei ali também uma coisa muito interessante no meio da prática, não sei se vocês notaram, né? A gente estava repetindo as posturas da palmeira. E aí eu falei para vocês, vocês estão olhando para o mesmo ponto que vocês olharam antes na postura da palmeira anterior? Ou seus olhos já se distraíram para um outro ponto? O que vocês perceberam na prática de vocês? Você retornava para aquele mesmo ponto? Ou você estava olhando para uma manchinha na parede, aí depois olhou para outra manchinha na parede, olhou para um pedaço do quadro que estava na parede, ou olhou para o chão? Ou você tinha essa capacidade realmente de sempre retornar para aquele mesmo lugar? Né? E essa capacidade de retornar para o mesmo lugar também é um sinal do teu foco, da tua concentração, né? Para onde eu estou direcionando os meus sentidos? Para o mesmo lugar
ou tem coisas que estão me distraindo aleatoriamente? Uma hora uma coisa me distrai, outra hora uma coisa me distrai, outra hora outra coisa me distrai, né? Para onde você apontava o teu foco, os teus sentidos. Então, isso também é sutil na prática, mas faz diferença para onde você direciona a tua atenção, tá? Então a gente fez Pavana Muktasana, a gente fez saudação ao sol com equilíbrio e nós fizemos naturalmente determinadas compensações ao longo da prática. Porque se você também observar, a prática ela estava concentrada em movimentos de flexão de quadril, porque todo agachamento ele é uma flexão do teu quadril, né? Você está aproximando as coxas do teu tronco, você está fazendo essa fechadura, né? Do espaço entre o tronco e a coxa, flexão do quadril. E então eu coloquei o quê? Duas compensações no meio da prática. Uma foi aquela que eu falei que é um dever de casa, ou deveria ser um dever de casa para todos nós, que é colocar o joelho no chão, adiantar a passada com o outro pé e afundar os quadris na direção do tapete. Isso aí deveria ser obrigatório, galera. Todos os dias você deveria fazer isso, porque isso é uma compensação ao movimento natural da marcha, ou seja, do caminhar. Você naturalmente caminha durante o dia, nem que seja do seu quarto para o banheiro, para a cozinha, em espaços curtos. Ou seja, isso é um trabalho de flexão de quadril. E como é que você compensa a flexão do quadril? Com a extensão do quadril. Então é necessário trazer movimentos de extensão para o teu dia a dia para compensar isso aí. Porque senão é só flexão, só flexão, só flexão. Se você então trabalha, né? Porque professor de yoga não trabalha. Se você tem um trabalho normal, né? Que não é ser professor de yoga, se você fica sentado ali numa cadeira por muito tempo ao longo do teu dia, você está por muito tempo em flexão de quadril. Embora você não esteja se movimentando, você está numa permanência de flexão de quadril. Então você precisa fazer uma extensão de quadril para compensar esse tempo todo que você passa sentado, porque senão daqui a pouco a tua postura está caída para frente, assim, o teu tronco está repuxado para frente, porque os flexores de quadril não se esticam mais. E você precisa então esticar essa musculatura. Então nós fizemos essa compensação, que foi a variação do Anjaneyasana, que é essa que você coloca o joelho no chão, dá uma passada para frente e afunda os quadris. E no final da prática, nós fizemos uma compensação de Setubandhasana, a postura da ponte, né? Você deita de costas no chão e empurra os quadris na direção do teto. Porque o tempo todo, até o fim da prática, nós estávamos nos dobrando, né, para frente. Então, nós precisávamos abrir esse espaço de compensação, de alongamento de cadeia anterior, tá? Então, a prática se equilibra com esses movimentos, né? Você precisa trazer movimentos compensatórios para equilibrar, olha aí o tema da nossa reflexão, para equilibrar o esforço que você está fazendo numa direção do corpo. Senão o corpo vai ficar desequilibrado. Então você traz essas ações de compensação. E a gente compensou ali com um Setubandhasana. E no fim da prática, obviamente, relaxamento, kirtanzinho para relaxar, musicazinha para relaxar. Mas ontem, não sei quem falou que
retornou, eu acho que mais de uma pessoa retornou do relaxamento, ou quase não retornou do relaxamento, de tão relaxado que tinha ficado, né? De tão tranquilo que tinha ficado. Então, hoje, depois do relaxamento, eu quis agregar uma prática de pranayama que acordasse o corpo e a mente mais uma vez. Então, você sai daquele estado de letargia, de total pausa e entrega, e faz o quê? Acorda mais uma vez o corpo e a mente a partir de um tipo de pranayama. E aí, o tio Bruno usou o Bhastrika Pranayama. E aí, antes da gente fazer o Bhastrika Pranayama, eu chamei a atenção para alguns detalhes. Se você tem pressão baixa normalmente, se você tem pressão alta normalmente, é um tipo de exercício respiratório que você precisa prestar bastante atenção. Porque na mudança da frequência da respiração e também da intensidade da respiração, há automaticamente uma mudança na frequência cardíaca e, portanto, muitas vezes da pressão arterial. Então, é um cuidado que a gente precisa ter com os nossos alunos se vamos dar pranayamas mais intensos quanto este. Não posso dar o pranayama? Não é que você não possa dar o pranayama, mas saiba muito bem para quem você vai dar. Então, se alguém alega para você, sofro de pressão baixa, sofro de pressão alta, já é algo para você ligar o alerta, porque esse tipo de respiração pode fazer a pessoa se desequilibrar, pode fazer a pessoa passar mal. Então, isso é um cuidado que você precisa ter e que você precisa saber em relação aos seus alunos. 2 é a velocidade que você vai imprimir e a pressão que você vai imprimir nesse tipo de respiração. Então, deixa o teu aluno livre também para escolher qual o ritmo que ele vai imprimir para sustentar aquela respiração por um determinado tempo. Você já pratica Bhastrika Pranayama por muitos e muitos anos. Então, beleza, você chega lá e faz. Não te incomoda. O seu corpo já está adaptado a esse tipo de exercício. Agora, uma pessoa que está caindo de paraquedas na tua aula aquele dia precisa se ambientar com aquele tipo de prática. Precisa experimentar aquele tipo de prática para ver qual é o tipo de reação que vai surgir no corpo dela a partir daquela prática. Então é muito importante que a gente deixe o aluno livre para estabelecer um ritmo, uma cadência que ele consiga sustentar. Então, eu vou ficar ali fazendo Bhastrika por mais ou menos 1 minuto, um pouco mais de 1 minuto. Não adianta você queimar a largada e em 10 segundos ficar morto na respiração. Por quê? Porque a ideia é ter uma continuidade, você sustentar aquele ritmo por algum tempo. Porque a sustentação desse ritmo por um tempo é o que vai dar o efeito do pranayama, que é o quê? É uma liberação do excesso de gás carbônico do teu corpo residual, é uma melhor oxigenação do seu corpo. Então, o pranayama, ele promove tudo isso. E não à toa, e aí também vem da experiência de cada um, que é o quê? Depois da gente fazer uma sequência ali de Bhastrika Pranayama, como é que você se sentiu
ao fazer a retenção com os pulmões vazios? Foi mais tranquilo ou foi pior? Ou foi mais difícil? Pode falar, gente. Um pode ter achado mais difícil, outro pode ter achado mais tranquilo. Não importa, não tem certo ou errado. Eu achei para o mais difícil fazer a retenção no último, até porque eu senti um pouquinho ali da cabeça deu um twin, assim, porque eu acho que eu exagerei. Mas assim, Aham. aconteceram três coisas muito interessantes. Eu tava a little bit, eu tava constipada. Então, assim, eu tive que levantar, pegar uma caixa de papel pra dar uma limpada, porque começou a sair meleca. Eu falei, "Ugh." E depois, na segunda, eu arrotei demais. Eu comecei a arrotar. Eu tive que dar um tempo e regular e depois fazer de novo a última rodada. Então, pra mim, foi assim, foi catártico. Foi muito É, interessante. é isso. Por quê? Porque preciso me acostumar, eu preciso entender todo o processo, como acontece a coisa. E por isso a gente não sai atropelando, fazendo a coisa que nem um louco. A gente precisa, o quê? Encontrar um ritmo, talvez da próxima vez que você fizer, você vai encontrar um ritmo mais estável, no qual todas essas sensações desconfortáveis desapareçam, né? Outras pessoas aqui relataram. Achei tranquilo, achei mais tranquilo. Humberto, o Felipe, a Gisele, a Larissa, a Luísa, né? Todo mundo achou mais tranquilo. Porque é assim que é. Não tem o certo ou o errado, mas a ideia era realmente tornar mais tranquilo. Por quê? Porque o corpo se oxigenou bem. Todo aquele gás carbônico residual dos pulmões saiu. E aí o que acontece? Quando você vai fazer uma retenção com os pulmões vazios, você não sente aquela necessidade desesperadora de respirar novamente. Por quê? Porque existe oxigenação suficiente, existe oxigênio suficiente no seu corpo para te manter sem respirar por um determinado período. E se a gente segue fazendo esse tipo de pranayama por um tempo, né? Aí, um ano, 2 anos, mais anos, né? O tempo todo que for praticar yoga, de vez em quando fazer o Bhastrika Pranayama, vocês perceberão que essa capacidade de pausa na respiração vai se expandindo. Você consegue realmente parar de respirar. Nós não estamos fazendo o campeonato de quem fica respirando, fica sem respirar mais tempo, tá? Não é isso que a gente está contando, mas a pausa na respiração, ela também é um elemento a menos de estímulo no corpo, porque o movimento da respiração, ele ainda é um estímulo que você está dando para o corpo está se mexendo. Agora, quando você para de respirar sem esforço, é menos um estímulo que o seu corpo está fazendo, recebendo. Pausa da respiração. Então, nessa pausa da respiração, nesse menos um estímulo que o seu corpo recebe, a sua mente se aquieta mais e se mantém mais firme aonde ela precisa se manter. Então, essas retenções, essas pausas na respiração, elas têm uma conexão muito interessante com essa capacidade de foco, de concentração na nossa vida. E você já fez isso sem querer várias vezes. Você está assistindo um filme de ação e ali tem uma perseguição de carros alucinante. E aí a perseguição de carros alucinante rolando, não sei o quê. Aí de repente a perseguição acaba e você de repente faz assim, ó. Por quê? Durante o tempo todo da perseguição, você, sem querer, parou de respirar.
de tanto que era o teu foco naquele negócio. Você estava tão focado no que estava acontecendo ali que você parou de respirar. Às vezes você está lendo um livro, a mesma coisa, aquele romance maravilhoso, aí você para. E aí chega no final da página, você volta a respirar. Então, às vezes, isso é espontâneo. Isso não precisa ser deliberado como a gente fez hoje. Isso muitas vezes acontece espontaneamente, porque é uma resposta do teu foco. Ou seja, você direcionou toda a tua atenção para uma coisa que outras coisas foram suspensas. Então, isso te mostra, né, para atletas, por exemplo. Isso mostra para atletas o quanto a gente tem uma capacidade respiratória absurda que normalmente está oculta. Por quê? Porque a gente não consegue direcionar a nossa atenção para onde deve ser direcionada. E aí, quando você consegue apontar o teu foco, a tua direção para um determinado ponto, você consegue o quê? Preservar ali a tua energia, o teu oxigênio, aqui no caso, na forma de energia. O que acontece com você quando você está com os seus sentidos totalmente fora de foco? Você não consegue firmar a tua atenção em lugar nenhum, porque falta força, falta diligência, falta energia. É a mesma coisa quando você tenta abrir 10 janelas ao mesmo tempo no teu computador. O que começa a acontecer com o teu computador? Ele fica lento, ele começa a travar. Por quê? É muita energia para muita coisa ao mesmo tempo. Aí fecha todas as janelas e segura só numa. Aí a tua janela aqui do Zoom, ó, funciona super bem. Agora, se você abrir 30 programas ao mesmo tempo, já era. Nenhum deles vai funcionar direito. Então, esse é um dos benefícios do pranayama. Você regula a tua respiração, aumenta a tua capacidade pulmonar. Obviamente, o objetivo era o quê? O objetivo era acalmar a respiração, torná-la mais suave, tornar o estado mental mais tranquilo, como a maioria de vocês relatou. E mesmo que a Carol tenha relatado algo diferente, é super normal. Alguma pessoa pode relatar alguma coisa diferente, porque está ali no processo de entender como é que a coisa funciona no próprio corpo. E aí a Kátia colocou aqui escrito uma observação dela que ela achou interessante que não precisava voltar desesperadamente para a respiração. Então, o que acontece, Kátia? Não adianta de nada eu fazer um pranayama e fazer uma retenção, seja com os pulmões vazios ou cheios, que tem como objetivo trazer uma tranquilidade, se no final das contas eu já estou assim, ó. Preciso voltar a respirar desesperadamente, porque aí já foi totalmente para o lado oposto. Então, isso também é algo que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa educar os nossos alunos, que quando a gente faz um pranayama, ele não é uma competição de resistência. Quem vai fazer mais rápido o Bhastrika Pranayama? Por isso eu falei, cada um no seu ritmo. Quem vai fazer por mais tempo? Se você se sentiu mal, para. Se não é para você fazer por mais tempo, para. E da mesma maneira a retenção. Porque não adianta você fazer uma retenção e ficar com a sensação de que você está se afogando. Porque tudo o que vai acontecer na paisagem da tua mente é exatamente o oposto do que deveria acontecer, que é estabilidade, calma, serenidade. Não vai acontecer. Então, sempre mostre para o seu aluno e também na sua prática pessoal,
Seja sempre consciente de que você vai voltar de uma retenção com tranquilidade. Você vai voltar da retenção puxando o ar ou soltando o ar sem fazer barulho. Terminei a retenção, ó. Voltei a respirar sem estresse. Porque se houver esse estresse, já não está mais indo na direção que a gente quer. Não mesmo. Ô, Bruno, eu percebo assim que às vezes em posturas um pouco mais difíceis de equilíbrio, assim, eu dou lá na minha aula, e a galera fala assim, nossa, eu fiquei sem respirar, apesar de eu falar, faz a postura, inspira, solta o ar normalmente, mas isso é uma coisa assim, meio que tá ali, quando a pessoa tá naquela dificuldade, ela prende o ar para conseguir ficar muito tempo ali, né? Apesar da gente falar, é complicado. Então, essa coisa da apneia é bem nessas situações assim, eu acho que acontece muito. Sim. Por quê? Duas coisas. É um estímulo a menos, como eu estava falando, né? É um estímulo a menos que você tem que se preocupar. Ou seja, o seu corpo tende a se estabilizar com menos estímulos, mesmo que seja da respiração. E outra, geralmente quando a gente faz força, né, faz uma força um pouco maior, a gente tende à apneia. Eu não sei se você já viu, né? Você que é da maromba aí, que nem eu, mas se você vir de vez em quando um halterofilista, quando ele levanta o peso e ele agacha, geralmente ele agacha em apneia. O cara levanta o peso e faz assim, ó. E aí depois, quando ele sobe, aquele solta o ar. Então, você concentra um pouco mais de força, né? Mas você se acompanha isso que eu estou te falando aí de halterofilista, já viu vários halterofilistas o quê? Apagarem. O cara levanta o peso em apneia, o esforço é muito grande, não tem oxigenação, buf, o cara apaga. Apaga. Então a mesma coisa pode acontecer numa prática de asana, por exemplo, né? Porque vamos levar em consideração que a carga que aquele aluno está sustentando, que é a própria carga do corpo, né? Não tem uma sobrecarga, mas já é super intenso para ele. Principalmente se ele não ouve a tua instrução ali de fica aqui, aqui tá bom para você. Não precisa ir além. Só que a gente sabe que por mais que você fale 10 vezes isso, o aluno segue ultrapassando, ultrapassando, ultrapassando. Você que dá aula ali, vê no teu dia a dia, você já falou para o aluno, faz até aqui, olha só, preserva a curvatura da coluna, né? Os seus músculos, os seus tendões, as suas articulações. Fica aqui. Aí na segunda repetição ele já não ficou ali, na terceira ele já não ficou ali, na quarta, na décima ele não ficou. Chega uma hora que você fala, cara, não tem mais o que eu fazer. Porque eu já fiz 10 vezes. O cara segue fazendo o que não deve fazer. Assim, você já deu o teu recado. Mas às vezes o aluno, mesmo assim, não te ouve, não te ouve, tá? E aí complementa aqui com o que você falou, né? Se ali os bandhas já se perderam também, pior ainda, pior ainda. Então isso é algo que a gente também tem que ficar o tempo inteiro na aula, né? Banda, 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 porque o aluno esquece rapidinho, tá? Então, só mais uma coisa, que é Bhastrika Pranayama. Por que que eu coloquei o Bhastrika Pranayama? Ou por que eu poderia colocar o Bhastrika Pranayama na aula de hoje? Pode chutar qualquer coisa.
E você queria que a gente tivesse mais ativo, mais acordado para a próxima para conversa aqui. Sim, para meditação ali no fim da aula, tudo mais. Mas assim, por que eu coloquei o Bhastrika Pranayama hoje? Por que eu não poderia colocar o Bhastrika Pranayama, por exemplo, em janeiro, aqui no Rio de Janeiro, mas eu coloquei hoje, em maio? Porque tá mais friozinho. Très bien. Então é isso. Pranayama, ele também tem a ver com o ambiente no qual você está. Então, se eu estou no Rio de Janeiro, 40 graus, no mês de janeiro, na estação do verão, Bhastrika Pranayama provavelmente não é uma boa ideia, porque o meu corpo já está quente, o ambiente já está quente, e eu vou colocar uma respiração que aquece ainda mais o meu corpo. Então, a chance do radiador do meu corpo estourar é muito grande. Então, a gente estava falando sobre pressão alta, pressão baixa, né? O calor, ele já influencia muito nessas questões de pressão arterial. Então, você vai colocar um exercício respiratório que já ativa e aquece o corpo numa situação já inadequada para esse tipo de estímulo, não é interessante, tá? Uma outra coisa é Bhastrika Pranayama, mesmo que esteja friozinho, mais friozinho hoje, é um pranayama para eu usar na prática feita de manhã. Não é um exercício respiratório para eu fazer às 9 da noite. Por quê? Porque você vai ficar ligadaço. Você vai ficar mega ligado. E vai tentar dormir? Não vai conseguir dormir. Vai ficar com a mente agitada, com a mente, né, ativada. Vai ficar com o corpo mais acordado, os sentidos mais acordados, quando à noite você já pede um pranayama mais tranquilo, mais relaxante, como um Nadishodhana, como um Sitkali ou um Sitari, né? Uma coisa mais tranquila. Então, quando a gente usa pranayama nas nossas aulas, a gente tem que entender muito bem que tipo de pranayama a gente vai usar, porque tem a estação do ano, tem o momento do dia, tem a pessoa que vai executar aquele pranayama, tem diversos elementos que você precisa tomar cuidado para não desequilibrar a tua prática. Porque senão você fez a prática toda bonitinha, toda certinha, linda, maravilhosa, super coerente, mas são 9 horas da noite. Aí você mete um Bhastrika Pranayama para a galera, aí você dá uma desequilibrada total naquilo que poderia realmente ter como um resultado para o fim do dia. Kátia, vai Ô, falar alguma Bruno, coisa? e poderia ter, a gente poderia ter feito no início da prática. Poderia ter feito no início da Se não me engano, prática. nós fizemos lá no retiro, no início, para dar Uhum. aquele gás, para realmente também aquecer de uma outra forma o corpo, né? Sim, ainda mais lá que estava mais frio, né? É. Então é mais interessante ainda você trazer um Bhastrika Pranayama ali no começo da prática. A gente viu, né, na construção das práticas que o pranayama ele cabe tanto no começo quanto no final, dependendo de qual você vai usar. Uhum. Então, digamos, lá a gente estava num lugar frio. Você não vai começar a prática num lugar frio, 6 horas da manhã, que nem a gente estava fazendo, com o Nadishodhana.
Por quê? Porque aquilo vai ainda te desacelerar mais. Então você está tentando acordar, você está tentando aquecer o corpo, e aí você faz um pranayama calmante. Não vai rolar. Você tem que fazer um pranayama que ativa, que desperta o corpo e a mente para aquilo que vem a seguir, tá? E aí o Humberto colocou aqui, essa variedade de pranayamas, de respiração, vocês pretendem nos passar ao longo dos próximos meses? Sim, sempre na prática, Humberto, a gente está usando, né? Então, hoje a gente usou esse, ontem a gente só fez ali uma autoobservação da respiração antes da meditação, no final da prática. Eu chamo aquilo de Akasha Pranayama, que é o pranayama sutil como o espaço, né? Ele não é percebido. A gente vai sempre praticar pranayamas durante as aulas, a gente vai avaliar esses pranayamas que nem a gente está fazendo aqui agora, né? Por que usar esse, como usar esse, quando usar esse. Na próxima aula, com certeza, vai ter outro pranayama, a gente vai trabalhar em cima disso. Mas também há um livro, a gente chegou a colocar esse PDF do livro ali no grupo da formação ou do retiro, eu não lembro bem, mas existe um livrinho que se chama Asana Pranayama Mudra e Bandha. É um livrinho laranja que já existe até em português. Você consegue comprar aqui no Brasil, em português. E que é bastante interessante, né, no sentido de mostrar ali para gente várias técnicas de pranayama. A gente tem, eu vou dar uma olhada no meu celular daqui a pouco, quando terminar a aula, porque eu acho que eu tenho esse arquivo guardado em algum lugar no meu celular. Se eu ainda tiver, eu já mando para vocês aqui no grupo, tá? Mas se eu não tiver, eu tento achar com alguém que ainda tenha. Eu acho que a gente trocou alguma ideia disso aí no retiro. Mas se não tiver, eu cato aqui para vocês. Mas se não, é um livrinho que vale a pena ter, vale a pena, vale a pena estudar. É bem legal, porque ele fala de coisas interessantes, né? Asana, Pranayama, Mudra e Bandha. Então ele fala sobre várias coisas que a gente usa aí ao longo das práticas, né, de yoga e que serve ali como uma referência, como um lugar que você pode sempre recorrer depois para usar, para estudar, para montar as suas práticas e, enfim, seguir estudando, tá? Então tem isso ali, eu vou catar isso aqui no meu celular e se eu encontrar já mando para vocês. Mas se não, entra no Google que você acha esse livro já em português. Acho que eles editam lá em Belo Horizonte, se eu não me engano, e eles mandam pelo correio de boa, tá? Então essa Qual foi a que é o prática de livro? hoje, galera. Oi? Qual que é o nome do livro? Asana, Pranayama, Mudra, Bandha, tá? Esses quatro nominhos aí. E é simples, é fácil de achar. É um livro de capa laranja. Botar no Google você já acha. Então, galera, essa foi a prática de hoje, né? Juntando com a prática de ontem, acho que foi um praticão coerente, vindo de ontem, juntando com o de hoje, trabalhando ali basicamente num mesmo tema equilíbrio, liberdade das agitações do corpo, da mente, através da prática de asana. Tem alguma observação, alguma colocação que vocês querem fazer em relação à prática de ontem, de hoje, que a gente não explorou ainda muito bem? Fiquem à vontade. Bruno, eu tenho o agachamento não, né? Quando a gente fez a pose o equilíbrio, depois a gente agachou, é diferente daquela pose intensa. Diferente do Utkatasana, você está falando? É É, porque diferente, né? o Utkatasana você está com o calcanhar no chão, né? E o tronco, esse aí fica um pouco mais para frente. Quanto mais você dobrar o teu joelho, maior a tendência de você cair para frente, né? Do seu tronco inclinar para frente.
Mas isso também varia muito de pessoa para pessoa na questão de mobilidade. Ou seja, há pessoas que conseguem agachar muito bem, até mesmo com os calcanhares no chão, com o tronco bem ereto. Há outras pessoas, e aí é a maioria, que quando agacha completamente com os calcanhares no chão, tende a inclinar o tronco mais para frente. Então, você vai perceber isso nos seus alunos, por exemplo. Pede para a galera fazer ali Utkatasana. Você vai ver as diferentes angulações de joelho e diferentes angulações de tronco, porque você vai conseguir ver pessoa que agacha muito bem e ainda mantém o tronco bem reto, e pessoas que até que agacham menos, mas que já inclinam para frente. Porque é toda aquela questão que a gente viu ontem também, agonista, antagonista, o que que um vai puxar do outro, permitindo que o movimento aconteça ou não, tá? Então, isso é muito variável, tá? A ideia hoje, nos agachamentos que a gente fez ali na ponta de pé, é que a gente não deixasse o tronco cair para frente. Mas pode ser que alguém tenha inclinado um pouquinho mais para frente porque tenha dificuldade. E tudo bem, isso vai se desenvolvendo com o tempo. Essa amplitude de movimento vai se desenvolvendo com o tempo. Não tem jeito. Mas, assim, o fato da pessoa inclinar com os calcanhares no chão, dela inclinar o tronco mais para frente, além da força do antagonista e tal, tem alguma coisa a ver com as costas? Porque às vezes fica assim, curvado, de não estar fortalecido também, o músculo das costas, Não digo que nem ela não fortalecer. consegue sustentar, entendeu? Parece que Uhum. fica assim. Uhum. Eu não digo nem fortalecido. Fortalecido, sim, faz parte, porque, digamos, para você manter o braço esticadão lá para cima, tem uma força vindo desde a base do tronco. Agora, para manter essa extensão, digamos, até a ponta dos dedos das mãos lá em cima, você precisa de uma certa liberdade de cadeia posterior, porque senão não vai esticar. O teu braço não vai esticar todo se a grande dorsal não tem espaço. Ela vai te puxar de volta, entendeu? Então tem vários elementos trabalhando ali. Então identificar esses elementos é interessante, porque, por exemplo, você pega uma pessoa mudando totalmente de postura, tá? Você pega uma pessoa e pede para ela fazer Paschimottanasana, que é flexão do tronco com os joelhos estendidos no chão. Né? Você está com o joelho estendido no chão e você quer dobrar e encostar o teu tronco nas coxas. Às vezes a pessoa não consegue. Às vezes não, na maioria das vezes a pessoa não consegue, ok? Por quê? Porque precisa de muita cadeia posterior para você descer. Aí você pede para a mesma pessoa fazer o seguinte: junta a sola do pé com a sola do pé, faz o Baddha Konasana e desce de novo lá na frente. Às vezes a pessoa desce sem dificuldade nenhuma nesse outro momento. Por quê? Porque você eliminou da equação a extensão dos músculos de trás das pernas, das coxas, dos glúteos. E você está trabalhando mais o quê? A flexão do quadril, mas com a, 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 a ênfase na musculatura das costas, como a única musculatura que está freando esse movimento. E não mais a musculatura de trás das pernas e das coxas, que é uma outra musculatura que vai frear o movimento de flexão. Ou seja, aqui no Paschimottanasana, eu tenho as costas e tenho as coxas e as pernas segurando esse movimento. No que eu dobrei o joelho, eu tirei a resistência das minhas coxas e das minhas pernas. E agora eu trabalho muito mais só com a resistência da musculatura das costas.
Então, vai ter pessoas, haverá pessoas que você verá, é totalmente diferente um movimento do outro. Por quê? E ali, naquele momento, você consegue identificar onde está o problema dela. Tipo, daqui da cintura para cima, ela não tem problema de mobilidade e flexibilidade. A rigidez está na musculatura do glúteo, do posterior de coxa e panturrilha. Então, eu tenho que trabalhar em cima dessas musculaturas para que ela ganhe o movimento com o joelho estendido. Então, em cada postura e com a tua experiência ali ao longo das aulas, você passa a reconhecer aonde que o bicho pega, né? Pega homem geralmente mais musculoso, mais forte. Aí você pede para o cara estender os braços, estender os cotovelos e subir. O cara não consegue, ele fica aqui. Por quê? Tem uma grande dorsal super rígida, tem uma musculatura de ombro super rígida. E aí não vai chegar nesse movimento, tá? Estou esticando só o cotovelo esquerdo, porque o direito não dá para esticar totalmente. Então, como é que eu vou conseguir fazer essa crescida aqui? Porque essa crescida ela vem desde lá de baixo, tem várias coisas atuando. Então, é interessante você perceber isso nos diferentes corpos, aonde o bicho pega em cada um. Lembra daquilo que eu falei ontem também, do dever de casa? Né? Você sabe no seu corpo o que você precisa melhorar para chegar numa determinada postura X, Y ou Z de forma mais completa, digamos, de uma forma mais ampla, com amplitude maior de movimento. Você sabe onde você precisa trabalhar. Então você vai trabalhando aquilo no teu dia a dia, vai procurando melhorar aquilo no teu dia a dia, de forma que você ganhe essa amplitude. Tem outras coisas no seu corpo que já são desenvolvidas ou que já vêm de nascença. Sei lá, você pega uma pessoa que já vem de nascença fazendo Padmasana, que é cruzar as pernas, né, e colocar os pés em cima das coxas. Tem pessoas que já nasceram assim, não precisa fazer esforço nenhum. Tem outras pessoas que precisam o quê? Desenvolver uma mobilidade, um alongamento para que chegue nesse movimento. E também há pessoas que nunca chegarão nesse movimento. Por exemplo, o Humberto levantou o dedo, eu me incluo nessa também. Porque, digamos, se você tem uma cabeça de fêmur muito grande em relação ao acetábulo, quando o osso da cabeça do fêmur bate ali na extremidade do acetábulo, não tem mais movimento. Você não vai chegar, entendeu? Então, cada um de nós ali tem o quê? Uma possibilidade. E então a gente investiga, e muitas vezes essa investigação no nosso próprio corpo, Kátia, vai revelar também muito do corpo dos outros, né? Porque a minha dificuldade geralmente não é muito diferente da dificuldade do outro. E você vê aí no teu processo, né, de praticar asana ao longo de um período, né, ao longo de um tempo, as dificuldades que você foi vencendo fazendo determinadas coisas. Então, eu fui fazendo determinadas coisas, liberou esse movimento, que bom. Fui fazendo outras determinadas coisas, me liberou esse outro movimento. Então, a gente consegue também ver no nosso corpo, sentir no nosso corpo o que o aluno está sentindo. Por isso também é muito importante que a gente fale durante a prática o que a gente está alongando, qual a sensação que a gente está sentindo no corpo, porque o aluno se relaciona com aquilo, né? Perceba o alongamento na parte da frente da coxa esquerda. Aí o aluno está lá, está sentindo que está ardendo. Ele fala, estou sentindo, então estou fazendo certo, é isso mesmo. E aí ele não está sentindo, tem alguma coisa errada aqui, não estou sentindo isso. Pode ser que não sinta, porque o aluno também pode ter mais flexibilidade do que você, pode não ter essa dificuldade que você tem.
E aí ele não vai sentir mesmo. Ele vai precisar fazer um outro movimento, talvez mais intenso, e talvez nem seja mais necessário fazer algo mais intenso do que aquilo. Por quê? Porque se ele já tem muita amplitude de movimento, é sinal, muitas vezes, que está faltando estabilidade. Então a gente tem que pensar nisso. Quando eu estou trabalhando uma determinada parte do meu corpo, principalmente articulações, né, que estão envolvidas na prática o tempo todo, o que que você quer gerar para a tua articulação? O que a gente deveria gerar para a nossa articulação é estabilidade. E essa estabilidade, ela é um misto de tônus com flexibilidade. Ou seja, nem lá, nem cá. Caminho do meio ali, né? Então, assim, tem muitas pessoas com muita mobilidade. Aí, às vezes, a gente olha para aquela pessoa com muita mobilidade na prática de yoga e fala, nossa, que maravilha, ai, queria ser assim e tudo mais, nananana. Quando aquela pessoa ali, ela está correndo sérios riscos, né, de se lesionar, porque ela não tem essa estabilidade. E às vezes você nem sabe, você acha lindo e maravilhoso, mas aquela pessoa já está cheia de dor nas articulações exatamente porque não tem estabilidade. Então, quando a gente pega uma pessoa mais durinha, né, o Humberto tinha levantado ali o dedo, sou mais durinho num determinado movimento. Essa pessoa é a pessoa mais segura de se trabalhar, porque ela automaticamente se freia. Tipo, é quase impossível essa pessoa passar do limite, porque o corpo não deixa. O corpo já freia, ó, daqui não dá mais para você passar, cara, é duro. Agora pega a nossa Babi, a nossa amiga bailarina, né? Ela tem muito mais mobilidade, muito mais flexibilidade. É uma pessoa mais propensa a uma lesão, a uma, a uma dor. Então, a gente preza pela estabilidade e a gente identifica esses pontos nos corpos dos nossos alunos, porque a gente já praticou no nosso corpo também. Então, a gente sabe como funciona. Você sabe como funciona. E aí você transmite aquela informação para o teu aluno. Está alongando aqui, está contraindo aqui. É para sentir isso, é para sentir assado. Se eu quero que o aluno ganhe amplitude de um determinado movimento, eu preciso fazer determinados trabalhos de base para ele ganhar aquele movimento. Né? De vez em quando você esquece uma postura complexa. Quando eu era mais jovem e adorava postura complexa, isso acontecia muito comigo. Eu tentava fazer uma postura complexa e não conseguia. Esqueci aquele trem por uns 2 meses e ficava fazendo outras coisas. De repente, eu testava aquilo de novo 2 meses depois e consegui. Por quê? Porque eu desbloqueei várias coisas no corpo para chegar lá. Mas não precisei machucar o meu corpo para chegar lá. Né? Isso que é o importante. Eu cheguei lá com segurança. Tá? Então, isso você vai perceber. Tá? Mais alguma colocação, observação? Tranquilo? Muito bem, galera. Então, concluímos por aqui com o nosso mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Muito bem, galerinha. Obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez, pelo tempo, pela confiança, pela atenção. Qualquer coisa, é só me chamar aqui no WhatsApp se pintar outra dúvida, outra pergunta, qualquer coisa que queira relatar, é só chamar ali que eu atendo, tá bom? Bom domingo para vocês, bom descanso. Namastê!